Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Se você está matriculado na Faculdade Sudamérica, a nossa aula de hoje é Biologia Geral. Tenha em mente que nosso assunto hoje é uma nova etapa da nossa ementa. Nós encerramos a primeira etapa de conteúdos quando nós fizemos a primeira avaliação. Agora nós já vamos começar a nos preparar para a segunda avaliação. O que a gente vai se basear nessa aula de hoje é os conteúdos que a gente já estudou na primeira etapa, sobre organelas celulares e as suas estruturas e funções. Os organismos multicelulares são compostos por células que se organizam em tecidos. Só que um tecido é muito mais do que um simples agrupamento de células, né? Essas células dos tecidos são formadas a partir do zigoto, né? E todas elas têm o mesmo conteúdo genético, o mesmo genoma. Só que, se a gente for pensar nos tecidos já finalizados, já diferenciados de um organismo, por exemplo, células hepáticas, células da pele, células nervosas, a gente percebe que elas são muito diversas, que elas são especializadas em funções muito específicas e que para realizar essas funções elas têm características muito diferentes umas das outras. O que acontece é que para o zigoto dar origem a um organismo completo, ocorre muito mais do que simples divisão celular. Ocorre também o processo de diferenciação celular. Se todas as células têm o mesmo conteúdo genético, para se tornarem diferentes, o que acontece é que gradualmente alguns genes vão se expressando de maneira diferente dentro dessas células. A expressão genética diferenciada entre um tipo celular e o outro comanda 4 processos que levam essas células a se tornarem mais diferentes umas das outras, a se diferenciarem. O primeiro processo é a proliferação, quer dizer, a multiplicação. Algumas células se multiplicam mais em determinada fase da vida, do desenvolvimento, outras células se multiplicam menos e outras células ao longo do tempo vão perder a capacidade de se multiplicar. O segundo processo é a especialização. As células ao longo do tempo vão adquirindo características moleculares, bioquímicas e morfológicas para exercer uma determinada função de maneira muito eficiente. O terceiro processo, que é comandado pela expressão genética diferenciada, são as interações entre as células. Às vezes, a comunicação entre as células que estão próximas, que são vizinhas num determinado tecido, a modificação de uma desencadeia a modificação de todas. Então, as interações entre as células são importantes para a diferenciação. E o quarto processo são os movimentos, para organizar as células, os grupos celulares, para formar órgãos complexos e sistemas anatômicos complexos, ocorrem movimentos durante o desenvolvimento que vão ser comandados por essa expressão gênica também. Então, cada um desses 4 processos contribui para as diferenças, né, para as características surgirem e também se tornarem mais acentuadas. Quer dizer, ao longo do desenvolvimento, os tipos celulares vão se tornando cada vez mais diferentes, cada vez mais especializados em certa função. O conjunto todo desses processos, desses 4 processos comandados pela expressão gênica diferenciada, a gente dá um nome genérico, que é diferenciação celular. A gente já percebeu
pela minha fala de hoje que essa diferenciação ocorre gradualmente, desde a formação do zigoto, fertilização do ovócito pelo espermatozoide, e vai acontecer as mitoses até o momento de que esse embrião vai chegar numa fase que a gente chama de blástula. O blastocisto, que é essa etapa do desenvolvimento, são aquelas células que a gente chama de células tronco embrionárias, até a fase de blástula. São células totipotentes. Que isso? Células TOT quer dizer que elas podem se diferenciar em quaisquer tipos celulares do organismo. Depois da fase de blástula, a gente tem um evento na embriogênese que chama gastrulação. E aí eu chamo a atenção para vocês do processo de movimentação celular. Aquilo que era uma massa de células na fase de blastocisto passa a ser um disco de células com 3 camadas. 3 camadas de célula no formato de um disco. Esse processo é chamado de gastrulação. Essa etapa determina o início da diferenciação celular. Quer dizer, quando as células do embrião se movimentam a ponto de organizar 3 folhetos germinativos, 3 camadas de células, os genes que se expressam em cada uma das 3 camadas já começam a ficar diferentes. Os 3 folhetos embrionários que se formam na gastrulação são o endoderma, mais interno, mesoderma, intermediário, e ectoderma, mais externo. Cada um dos tecidos já vai ter o seu destino correto, que é isso. Cada um dos tecidos embrionários vai dar origem a determinados tecidos e órgãos do sistema corporal. Quando você vai ver a origem embrionária dos tecidos do organismo, cada um dos tecidos embrionários vai dar origem a certos tipos de tecido do organismo. Então dá uma olhada no seu material que tem lá uma referência para você verificar quais tecidos no organismo se originam de quais folhetos embrionários. O que a gente tinha para falar hoje era isso, introduzir o estudo dos tecidos, avaliando e conhecendo a etapa de diferenciação celular. Vimos que ela é gradual, vimos que ela é dependente do controle genético e que a expressão de genes diferenciados determina processos que levam as células a se tornarem especializadas e muito diferentes. Para você que viu a minha aula até o momento, eu agradeço muito. Deixe o seu like se você gostou dos vídeos. Os comentários estão desativados porque a nossa interação entre os matriculados na Sudamérica e os professores deve ser feita pela plataforma Platão. Na próxima aula, a gente vai começar o estudo dos tecidos, a gente vai começar com tecido epitelial. Até a próxima. Tchau!